Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste toca-discos, uma picape como a gente chamava na época, um toca-discos lá do início dos anos 80. Esse daqui é um Polivox, marca clássica nacional como eu sempre digo. Esse aqui é um TD 5000 da Polivox. Era o equipamento que acompanhava lá o System 5000, que era o top de linha desta marca da época e um clássico. Hoje em dia é um clássico isso aí, nacional, essa linha é um clássico. Esse aqui é o TD 5000 da Polivox. Vamos ver as funções dele aí, vamos fazer ele funcionar. Primeiro vamos colocar um disco aí. Tá, colocar um disco, vamos ligar. E vamos fazer ele atuar aí pra gente ver o som dele. Então é isso aí, esse é o som dele. Vamos ver aqui as funções desse equipamento. A gente tem aqui a tecla Power, liga, desliga. Então aqui eu consigo desligar e acionar o toca-disco, diferente de alguns toca-discos que ele já tem o sistema de ligar automaticamente quando você passa o braço para cima do disco, ele liga automático. Esse equipamento não, você tem uma tecla Power, liga, desliga. Então você pode desligar completamente o toca-discos ou deixar ele ligado. Aqui a gente vai ter a torre do LED, né, para o estroboscópico. Aqui a gente tem um estrobo, tá? Que é um sistema para você verificar a rotação do toca-disco, para ver se ele está na rotação certa, 33, 60 Hz, 50 Hz, depende da tua região. 45, né, os discos de 45. Esse equipamento aqui tem 33 e 45 rotações. Então aqui ele tem um LED que acende e ele reflete aqui no prato, e aqui você consegue ver bem certinho se a rotação está correta ou não. Bom, aqui o prato. E aqui a gente tem as funções do sistema dele. Então aqui eu consigo desligar tudo por toque. Então se eu encostar o dedo aqui, era uma inovação na época, uma coisa que chamava atenção. Tanto esse equipamento, o 5000 da Polivox, como o DD1, que também era top da gente tem esse sistema. Então eu desligo aqui, tá? Ele parou, o disco vai parar. Se eu só encostar aqui no 33, ele vai iniciar. Né? Inicia lento e começa a funcionar e para na rotação certa que eu atualizei ali. Se eu mudar direto aqui para o 45, ele já passa para o 45 rotações. Repare que ele gira mais rapidamente, o áudio fica até estranho. Tá? Então é isso. Então aqui o 33, 45 só por toque e o off, que seria desligado. Aqui a gente vai ter os dois controles de pitch control, que seriam o controle da rotação, né? Seria justamente para você fazer o ajuste fino da rotação. Então aqui você tem o 33, você regula, tá? Ele fica mais lento e mais rápido. Claro, é bem pouca coisa, não é igual um toca-disco profissional que você quase zera a rotação do prato. É só tem uma sensibilidade um pouco para cima, um pouco para baixo, vai depender muito do peso do disco que você estiver usando. Se é um disco de 180 gramas, às vezes ele pesa um pouco mais, pode alterar a rotação, então você consegue fazer essa regulagem por aqui. Aqui você tem o 33 e aqui você tem o 45 rotações, dois potenciômetros diferentes. Por que que é diferente? Porque é individual, né? Por que que você tem um potenciômetro para 33 e um para 45? Porque quando você muda aqui, então ele já muda para a rotação 45, e se você ajeitou aqui, ele vai estar travado no 45. Se eu mudar aqui para o 33 e já travei ele aqui, ele vai mudar no 33. Se fosse só um potenciômetro, você teria que ficar alterando toda hora quando você muda a rotação aqui. Bom, continuando aqui, esse braço aqui é um braço bem famoso, né? O braço dele aqui é um braço bem famoso, de época, era um top de linha, né? Que era vendido. Então aqui você tem o contrapeso, né? Que seria a regulagem do peso que você vai injetar aqui na cápsula e na agulha. Você tem o anti-skating com esse sistema aqui, que era usado aqui no TD 5000 e também era utilizado no Studio 6060 da CCE, que também usava esse mesmo tipo de braço. Então aqui você tem o contrapeso, que ele é um nylon, uma rodaninha, e o contrapeso é um pêndulo lá que você ajeita, o anti-skating, desculpe, que você faz. O anti-skating serve para você puxar o braço de volta, porque o disco é uma espiral, vai puxar sempre a agulha para o centro do disco, tendência, né, física. E esse anti-skating vai fazer você puxar de volta o braço para fora, para ele não ficar forçando nem o lado de dentro do suco do disco e nem forçando a tua agulha para o lado de dentro. Então esse aqui é o anti-skating.
Aqui você tem outras regulagens desse braço, que é o automático, que ele tem um sistema automático que eu já vou falar, mas ele é só no final lá. Outras regulagens. Aqui você tem o lift, que é o sistema de erguer e abaixar o braço. Perceba que ele é bem sensível, hidráulico que a gente chama, então você consegue erguer e abaixar, tá? Esse equipamento aqui depende da cápsula e da agulha, da altura que você vai colocar a cápsula e a agulha. Ele tem uma regulagem aqui também que você consegue erguer mais o braço ou erguer menos. Então aí vai depender muito da cápsula que você vai utilizar aí. Bom, com relação ao braço é isso. Ele tem aqui um gráfico com a escala do anti-skating. Aqui, como eu disse, é o lift de erguer e abaixar. Bom, as funções dele é basicamente isso. Como eu disse, não é um sistema automático. Normalmente os tocadiscos profissionais de época não tem sistema de início. Para quem conhece meus vídeos, já assistiu vários dos meus vídeos, sabe que eu particularmente não gosto do sistema automático, principalmente o de início. O de final lá é bacana porque e nesse sistema eu acho o melhor sistema que tem, que quando ele chegar lá, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai desligar. Perceba que aqui ele passou pro off agora, acende um LEDzinho vermelho aqui no off. Quando eu aciono, é que no vídeo que não vai dar para ver, acredito que não, mas ele acendeu um LED vermelho no off. Se eu ligar aqui, ele acende um LED verde. Então esse tocadiscos, a única coisa que ele faz é quando chega lá no final, tá? Ele desliga. Então ele vai chegar no final e desliga. Com a diferença lá pro DD1, muita gente não sabe que existem essas funções, tanto no DD1 como no TD5000. Às vezes a pessoa fala assim, pô, meu tocadisco chegou lá no final e não ergueu o braço igual ao DD1. No DD1, como ele tem um lift que é automático, né, que você ergue e abaixa por um sistema automático, o lift do DD1, quando ele chega lá no final, eu já fiz um vídeo comparativo entre o DD1 e o TD5000. Dá uma procuradinha no meu canal que você vai encontrar, DD1 versus TD5000. No DD1, quando ele chega lá no final, ambos não iniciam, que é o que a gente gosta, sem iniciar, sem esse tipo de automático. Mas no final lá, o DD1 quando chega no final, ele vai desligar o prato e vai erguer o lift. Como eu disse, o lift é automático, então ele consegue fazer um sistema de solenoide que vai fazer o lift acionar. Como o meu lift aqui desse toca-discos é manual, ele não tem como erguer, então ele vai só chegar lá no final e vai desligar o prato e a agulha vai continuar em cima do disco lá. Então eu tenho que vir e retirar e travar o meu braço aqui na base, tá? Uma coisa que eu sempre comento nos tocadiscos, principalmente nos equipamentos automáticos, é que muitos automáticos de início, que tem o início, tem a trava aqui que você consegue travar o braço para ele não ficar batendo, e quando você aciona o automático, às vezes pode travar. Já esse aqui que nem tem o automático no início, ele já tem esse sistema só de encaixe, que é bem bacana, melhor na minha opinião do que aquele de travar. Tá? Então essa é a diferença do DD1, como eu disse lá, né? O DD1 ergue e se o teu DD1 não está erguendo, tem algum defeito, mas e o TD5000, no nosso caso aqui, ele só vai chegar lá e vai desligar. É a única função automática que ele tem, que é chegar no final e desligar, tá? Bom, aqui esse equipamento aqui, no caso original, ele acompanha o Head Shell original da Polivox, e aqui existiam duas versões de toca-discos, de cápsula e agulha. Se eu não me engano, era uma ADC, um tipo de cápsula que acompanhava. Eu acredito que nos aparelhos mais antigos, não sei direito dizer a cronologia da cápsula. E existe essa cápsula aqui, vou tirar aqui pra gente ver, só deixa eu baixar meu volume. E existe original, vinha com equipamento, essa cápsula aqui, que é uma Audio-Técnica, bem conhecida hoje. Hoje o pessoal vende bastante esse tipo de cápsula, com uma agulha aqui, Audio-Técnica original. Então essa agulha aqui acompanha o equipamento e é original, era uma das versões que acompanhavam esse equipamento. Ou essa Audio-Técnica, ou a ADC, a cápsula ADC que acompanhava. Eu não sei se existia uma terceira opção, realmente as duas que eu conheço seriam essas duas aí, né? Esse equipamento aqui, existem duas versões de motor. Também eu já fiz um comparativo do motor 1 e do motor 2, um Pioneer e um JVC, se eu não me engano. Esse daqui é o motor de plástico, tá? É um motor já mais moderno, que tem regulagem de velocidade, você consegue controlar o pitch. Num outro modelo você não consegue. Esse aqui é essa versão.
Bom, de funcionamento é isso aí. Se você está dizendo assim, pô, mas você está mostrando o equipamento e não vai deixar o equipamento tocar, se você quer escutar esse equipamento, escutar o áudio dele, assiste um vídeo anterior que eu postei aí, procura no meu canal, entra no canal, assiste um vídeo anterior, eu deixei ele rolando um disco inteiro. Aqui eu não vou deixar a música rolando, porque a gente sabe que o YouTube pode cortar o vídeo aí. Então se você quiser escutar o áudio desse equipamento aqui para ver qual é a qualidade dele, assiste um vídeo anterior aí. Bom, com relação às funções do equipamento e os detalhes, é isso aí. Aqui, vamos ao estado de conservação, claro, né? Porque é um equipamento que já tem quase 40 anos, então ele tem alguns detalhes. Bom, os detalhes de conservação desse equipamento normalmente quando você fazer uma pesquisa rápida aí nos sites de venda, você vai encontrar esse tipo de equipamento sendo vendido e muitos detalhes originais desse equipamento provavelmente já estão ou alterados, ou já não são originais, ou já está danificado. A primeira coisa que é característica desse toca-disco aqui é a caixa de madeira. Essa caixa aqui ela tem uma fórmica e é um aglomerado, que era muito utilizado na época. Hoje você encontra essa caixa réplica que o pessoal vende aí. No nosso caso aqui, a caixa é original, com a fórmica original, e está em excelente estado de conservação. Óbvio, tinha alguns detalhes aqui que foram refeitos, você vai ver isso nas fotos que eu vou deixar aqui. Então tinha alguns detalhes aqui que foram refeitos, mas foi muito bem feitinho. Não era uma coisa que estava totalmente estufada e foi recondicionado. Não, era só alguns detalhes que foram caprichados aqui para deixar o equipamento mais bonito, tá? Outra coisa que você dificilmente encontra em bom estado desse equipamento aqui, que é a segunda coisa, são os pés originais. Nesse caso aqui, no nosso caso, a gente está com os 4 pés originais de época, com as borrachas ainda inteiras boas. Normalmente se encontra tudo com a borracha toda ressecada, ou sem o pé, ou com o pé faltando, ou com o pé diferente. Esse aqui está com os 4 pés originais. A única coisa que falta nos pés é que lá na época vendia junto com o toca-disco, vinha junto um conjuntinho de feltro redondinho, que é tipo um carpê que você colocava no pé para ele colocar para você colocar no pé, para ele ficar em cima de alguma coisa, não riscar, alguma coisa assim. 2 estão com o feltro e 2 estão sem. Também você vai ver esse detalhe aqui nas fotos que eu vou deixar, tá? Já vou comentar sobre as fotos. Que mais? Cabo de força original. Então, as duas coisas que é difícil de encontrar em bom estado é a caixa de madeira e os pés. A terceira peça que é muito difícil de encontrar são as dobradiças. As dobradiças desse toca-disco, normalmente você encontra aí, se você fazer uma pesquisa, como eu já falei, você vai encontrar com dobradiça quebrada, dobradiça trincada, faltando dobradiça ou até mesmo sem a dobradiça. Aqui no nosso caso, as dobradiças estão inteiras e em excelente estado. Como a gente pode ver aqui, ela para bem certinho aqui, a tampa bem certinho, original e em excelente estado. Outra coisa que também é difícil de encontrar, normalmente também é bem difícil de encontrar, tanto como as outras partes que eu já comentei, é justamente o anti-skating, que é esse contrapeso, esse pêndulo. Normalmente se perde, o toca-disco, né? Teve aquela geração de toca-disco que ficou no sótão, guardado em algum lugar, ou deram para alguém, deu pro sobrinho, pro primo, a criança brincava com o toca-disco lá quando era pequeno. E aqui normalmente você perde isso aqui porque é um nylonzinho bem fininho e um contrapeso bem fininho. Normalmente você encontra esse tipo de toca-disco faltando essa peça aqui. Aí você tem que fazer uma adaptação, colocar um outro nylon, fazer um outro pêndulo. Aqui o pêndulo e o nylon é original e em excelente estado também. Outra coisa também que é comum dos toca-discos, eu já comentei isso no vídeo lá que eu fiz só do TD5000, que é a tampa acrílica. Normalmente a tampa acrílica desse tipo de toca-disco ou já está abrindo aqui, porque ela não é feita numa única peça, ela é como se fosse uma peça colada aqui as laterais, então por isso que a gente tem essas manchas aqui, como se fosse um ar que já entrou dentro. Normalmente você encontra isso já descolando, ou óbvio, né, quebrada, ou faltando, ou trincada, ou sem. Detalhe aqui também desse selinho que vai na tampa, também normalmente você encontra sem. Outro detalhe que é comum de encontrar sem também é aqui, né, o logo que a gente tem aqui, Polivox. Tem que tomar cuidado porque o Polivox, esse logo mais comprido aqui, hoje existe réplica, hoje o pessoal faz réplica, não é igual a esse aqui, não é igual, é uma réplica diferente, tá? Então esse daqui, ele é feito em alto relevo aqui, é bem bacana. Então normalmente você encontra ou faltando a peça inteira aqui, ou faltando só o TD5000, que é uma chapinha de alumínio com a grafia TD5000. Então ou você encontra faltando tudo, ou faltando só o TD5000 aqui de dentro. Esse aqui é original, tanto a parte do alto relevo aqui, como a parte escrita TD5000 original em perfeito estado.
Outro detalhe também é o head shell. Às vezes você encontra um toca-disco aí bem bonito e tudo mais, mas a pessoa já tirou o head shell Polyvox original, como eu já mostrei aqui, né? Você tem o escrito Polyvox, aqui ele tá com a cápsula e agulha que vinha original, Polyvox, tá? Normalmente você encontra esse toca-disco sem essa peça aí, ou faltando. Aqui a gente tem a peça original e em perfeito estado. Já no meu toca-disco aqui, ele tá com um detalhe, não é tão grave, mas é um detalhe que também acontece nesse tipo de toca-discos. Aqui, como você tem uma peça de alumínio para você fazer o toque, ele dá o contato e acionar o motor, existe um acrílico que vai em volta para ele não dar contato na lata aqui, na lâmina. Porque se eu tiver com essa peça encostada na lâmina, quando encostar aqui ele vai ou acionar ou desligar. Então ele tem um acrílico para isolar o contato da função aqui. Esse acrílico aqui ele está em bom estado, está meio que já craqueadinho aqui. Esse aqui está em excelente estado, está inteirinho. E esse aqui já infelizmente está faltando 50%. Meia lua aqui está faltando do acrílico. É o único detalhe desse toca-discos aqui, na minha opinião, que é um detalhe assim mais grave, que está faltando. Mas normalmente esse tipo de toca-disco você encontra já sem isso daqui, com essa peça pendurada. Ou a pessoa acaba adaptando aqui com Durepox, Super Bonder, um papel, sei lá, faz alguma adaptação aqui para substituir esse acrílico que normalmente ele trinca com o tempo, né? Até mesmo com o sol batendo aqui, esse acrílico pode trincar e despedaçar, como aconteceu aqui, infelizmente, em 50% dessa peça aqui. É o único detalhe mais grave, na minha opinião, desse toca-disco aqui que eu vejo, que eu concluo, né? Aqui a gente tem o borrachão original, o prato original. Então é um toca-discos em excelente estado de conservação, funcionamento perfeito, como a gente viu aqui. Se você quer ver ele tocando, como eu já disse, assista o outro vídeo. E também perdi um pouco o fôlego aqui, não vou cortar o vídeo, vamos continuar. Esse toca-disco aqui está sendo vendido no Mercado Livre. O valor dele lá é o valor direto comigo é outro. Vou deixar o link para o anúncio do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo, tá? Lá você vai encontrar fotos detalhadas do equipamento, e também se você tiver alguma dúvida com relação ao equipamento, só perguntar que eu vou ser bem claro e bem objetivo em te dizer tudo que ele tem, tá? Aqui, esqueci de comentar, a tampa está em perfeito estado. Novamente dizendo, essa tampa aqui é uma outra versão. Eu já fiz um vídeo comparando a primeira versão do TD5000 e a segunda, que a tampa, essa aqui é mais avermelhada, bonita na minha opinião. Eu particularmente tenho duas da cor grafite, gostaria de ter uma avermelhada, mas como eu tenho uma bem zeradinha que eu não vendo, que é a grafite, e tem uma que está mais ou menos também grafite, mas eu prefiro por essa, para vendo que ela está bem inteirinha e vai agradar a pessoa, do que por essa minha outra grafite que não está muito boa. Então é isso aí, eu vou deixar o link para as fotos aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse num toca-discos desse, entra lá, dá uma olhadinha nas fotos, qualquer dúvida é só perguntar. Valor também do Mercado Livre é outro, você vai encontrar lá, pode financiar, pode fazer do jeito que você quiser, tá? Com relação ao valor do equipamento, dá uma olhadinha aí, comparando com outros equipamentos que estão sendo vendidos, e o estado de conservação é o que importa nesse toca-discos, é o estado de conservação. Bom, vou colocar de novo aqui o disco, vou tentar botar mais um pouquinho para tocar, vamos ver. Tá? Ele não aciona, eu tenho que bater aqui, ele vai acionar, e ele vai, né, até iniciar a rotação correta. Então, para não cortar meu vídeo, não vou deixar tocando muito. É isso aí, TD5000, se você quer completar a tua linha 5000, ou se você quer um toca-discos bacana lá dos anos 80, vintage, como a gente chama, retrô, tá aí o TD5000 da Polyvox. É isso aí, link pro anúncio na descrição, lá fotos, qualquer coisa, pergunta, qualquer coisa, você pode fazer aqui mesmo ou lá no anúncio. É isso aí, valeu!